Resumo do livro Conversas com Deus. Se esse vídeo te ajudar de alguma forma, deixe o like. Sobre o livro Conversas com Deus. Já sentiu vontade de conversar com Deus para obter algumas respostas sobre a vida e a existência? Se fosse falar com Deus hoje, o que perguntarias? Este livro dá-lhe todas as respostas às suas perguntas. Este livro, Conversas com Deus, de Neale DeValch, foi-me recomendado pela minha irmã, Ana Maria, há já muitos anos, mas tinha receio em lê-lo. Não sei porquê. Para mim, achei sempre o título do livro algo perturbador. Ainda assim tomei coragem e li-o. Fiquei muito surpreendida pela positiva, digo-lhe desde já. Li-o várias vezes para tentar assimilar bem todas as noções e ideias do livro. Depois comprei os seguintes volumes. Eu não leio livros de autoajuda como outro qualquer livro. Eu estudo-os, escrevo neles, faço desenhos, sublinho as passagens importantes. Muitos livros têm o poder de dar, quase de um dia para o outro, uma nova direção para a tua vida, e Conversas com Deus não é exceção. Ainda assim, não se pode dizer que é um livro como outro qualquer. O livro Conversas com Deus é uma trilogia de livros em que o autor transcreve o diálogo que teve com Deus. Este livro responde a todas as perguntas existenciais que fazemos todos um dia. Fala de amor, do propósito da vida, do bem e do mal, da culpa, do paraíso e do inferno, de poder, de saúde, de alegria, de tristeza, de casamento, de dinheiro, da morte. Foi até acusado de blasfêmia e de querer reinventar o cristianismo. Ele coloca o livre-arbítrio no coração da experiência espiritual terrena. Umas ideias principais do livro é que propõe uma nova definição de Deus, descrevendo-o como um melhor amigo, em vez de um Deus Pai taciturno, cujo amor seria condicional. Espero que este resumo lhe dê o desejo de adquirir este livro e fazer a sua própria ideia. Foi cheio de dor e paixão que Neale DeValch escreveu as suas perguntas, as suas dúvidas e a sua confusão a Deus. O que eu fiz para merecer essa vida de luta incessante? Exclamou. Para sua grande surpresa, enquanto rabiscava a última das suas perguntas amargas, a caneta moveu-se sozinha sobre o papel como se estivesse retida por uma força invisível. Quando, de repente, ela começou a se mover por conta própria e escreveu as respostas às suas perguntas, como se fosse dar um ditado. Sobre o autor Neale DeValch. Neale DeValch nasceu em 10 de setembro de 1943, na cidade de Milwaukee, no Wisconsin. Cresceu numa família católica, que sempre o incentivou na busca da verdade espiritual. Segundo a Wikipédia, a sua mãe foi a sua primeira mentora. Foi ela quem o ensinou a não ter medo de Deus. Quando era pequeno, a crença da mãe o intrigava, já que ela nunca ia à missa. Curioso, Neale DeValch perguntou como era possível ter fé sem nunca frequentar a igreja. A resposta iria influenciá-lo profundamente. Não preciso ir até uma igreja para me encontrar com Deus. Ele está dentro de mim e está comigo onde quer que eu vá. É engraçado porque o meu pai diz a mesma coisa. Tem a sua própria fé, responde. Apresentou programas de rádio. Depois de episódios negativos na sua vida e das suas conversas com Deus, tornou-se escritor. Durante a Páscoa de 1992, o autor passava por uma grande crise existencial. Do ponto de vista pessoal, profissional e emocional, sua vida parecia ser um fracasso em todos os níveis. Neale DeValch estava se aproximando dos seus 50 anos e fez um balanço da sua vida. Acabou de perder o emprego, tinha 4 casamentos fracassados e a sua saúde estava falhando. Irritado, escreve uma carta cheia de dúvidas para Deus. Tendo usado durante anos para registrar suas frustrações em cartas, que ele quase nunca enviava, ele pegou seu velho bloco de anotações e começou a derramar sua desgraça numa carta que ele decidiu enviar para o maior carrasco, a fonte de todos os seus problemas, Deus. A sua trilogia, Conversas com Deus, é um best-seller na categoria de literatura New Age. Foram vendidas mais de 7 milhões de cópias todo o mundo e traduzidas em 28 idiomas. Também criou a fundação Conversations with God, Conversas com Deus, e a Humanity Steam. Conversas com Deus é um livro com vários volumes, na forma de diálogo.
Supõe-se que o autor receba respostas diretamente de Deus de acordo com um princípio semelhante à escrita automática. O primeiro volume da trilogia de Conversas com Deus aparece em maio de 1995. Posteriormente, Neale Donald Walsch publica 8 livros de diálogo adicionais e 26 livros adicionais. Ideias do livro, Conversas com Deus, de Neale de Walsch. Como Deus fala? Esta foi uma das perguntas fundamentais que Walsch pediu a Deus. A resposta que ele recebeu foi que Deus fala com as pessoas, e que se comunica com elas. A maneira mais comum de ele se comunicar com as pessoas é através dos sentimentos, uma vez que os sentimentos são uma linguagem da alma. Quando tudo falha, então Deus se comunica através das palavras. Os teus pensamentos mais elevados, palavras mais claras e os maiores sentimentos são de Deus. Qualquer coisa menor do que isso não é de Deus. Ninguém é especial e Deus fala a todos. Deus fala com todas as pessoas, mas apenas algumas escutam. O que é inferno? É a experiência do pior resultado possível das tuas escolhas, decisões e criações. É a consequência natural de qualquer pensamento que nega a Deus. O inferno é o oposto de alegria, insatisfação. Deus afirma que o inferno não é aquele lugar em que fantasiamos, que vamos queimar no fogo eterno. Deus não poderia ter nenhum propósito nisso. A alma infeliz que crias para ti próprio mesmo já é o inferno. O autor pergunta a Deus. Mas se não há inferno, isso significa que eu posso fazer o que quiser, agir como quiser, cometer qualquer ato, sem medo ou retribuição. A que Deus responde. Eu lhe digo isto, você é seu próprio fazedor de regras. Você define as diretrizes. E você decide o quão bem você fez e quão bem você está fazendo. Pois você é quem decidiu quem e o que você realmente é, e quem você quer ser. E você é o único que pode avaliar o quão bem você está fazendo. Deus afirma que se ele quisesse que você agisse e fosse perfeito, ele teria deixado você no estado de perfeição em que você veio. A ideia, no entanto, era deixar você ser você mesmo como você deseja e, portanto, você tem que fazer uma escolha. No entanto, há uma alma infeliz. A alma é infeliz quando nos separamos do nosso pensamento mais elevado. Mas isso não durará para sempre, pois Deus mantém a verdade do que somos e a verdade prevalecerá. Como rezar? A oração correta nunca é uma oração de súplica, mas sim uma oração de gratidão. A gratidão é a mais poderosa afirmação feita a Deus. Nunca implore porque uma oração eficaz nunca é uma súplica, mas uma oração de gratidão. Agradeça a Deus antecipadamente por o que deseja. A gratidão não pode ser usada como uma ferramenta para mentir. Não podemos agradecer a Deus por algo que sabemos que não está lá. Devemos saber que temos isso e sermos gratos por isso. Não terás aquilo pelo qual perguntas, nem podes ter o que quiseres. Isso ocorre porque o seu próprio pedido é uma afirmação de falta. Este conceito também é descrito na lei da atração. Assim também, a gratidão antecipada não deve ser usada para manipular Deus porque não é possível manipular Deus. O que tua mente sabe, Deus também sabe. O que tem na sua mente torna-se a tua realidade, e portanto, tem que experimentá-lo plenamente. Tem fé. Mas como posso realmente ser grato por algo que sei que não está lá? Por ter fé em Deus. Seja o que for que escolha-a em nome de Deus, então ela estará lá. No entanto, muitas pessoas dizem que as suas orações ficaram sem resposta. Nenhuma oração fica sem resposta. Uma oração não é a declaração que dizes a Deus. Em vez disso, é o pensamento, o sentimento e a afirmação que é criativa e, portanto, se torna uma realidade. Isso, portanto, significa que o único pensamento que precisas de ter é o pensamento de que Deus concederá tudo o que pedires sem falhar. Deus não é um criador das situações na sua vida, em vez disso, ele é um observador. Ele criou a sua imagem e deu-lhe livre-arbítrio, então criou tudo o que existe na tua vida. É o único responsável da sua vida. São as suas escolhas que o fizeram estar onde está hoje. Tome a responsabilidade da sua vida. Quando fizer isto, a sua vida muda e já é o criador da sua vida. Deus é amor. Todas as ações humanas são o resultado de duas emoções, medo ou amor.
Estas são as únicas duas emoções que existem. Deus não é um Deus punitivo. Deus não julga e não deve ser temido. Nós desenvolvemos um amor baseado no medo. Fomos ensinados a viver com medo. Aprendemos que o forte sobrevive e que o esperto é bem-sucedido. Pouco é dito para louvar a glória daqueles que amam Deus. A vida não é um processo de descoberta, mas sim, um processo de criação. A vida não é uma escola. Nós não estamos aqui para aprender lições. Não há nada para aprender, tenha de se lembrar do que já sabe e colocá-lo em prática. Para mudar uma coisa, seja ela qual for, deve saber e aceitar que foi que a escolheu. É simples. O medo atrai o medo. O pensamento é criativo. O medo atrai energia semelhante. O amor é tudo o que existe. O sentimento de amor é a nossa experiência de Deus. Como criar uma experiência de vida? No livro Conversas com Deus, Neale DeValch ensina como criar uma versão de si próprio para seres feliz. Isso é uma experiência de vida. Primeiro, volte ao seu mais alto pensamento sobre si próprio. Imagine como seria se vivesse com esse pensamento todos os dias. Imagine o que pensaria, faria, diria e como responderia ao que os outros diriam e falariam com a sua mais alta autoimagem. Existe alguma diferença com o que está experimentando atualmente? Então, comece mudando os seus pensamentos, palavras e ações para encaixar na sua visão mais maravilhosa. Isso exigirá um incrível esforço mental e físico porque tem de ter atenção a cada pensamento, palavra e gesto. É a sua escolha consciente. Descobrirá lentamente que passou metade da sua vida inconsciente e ignorante. Hoje compreende que existe uma conexão entre seus pensamentos, as suas palavras e as suas ações com o que vive. É um desafio para o qual a sua alma o chamou desde o início dos tempos. Controlar as emoções não é tão difícil. É uma questão de disciplina e intenção. O primeiro passo é observar todos os seus pensamentos, positivos e principalmente negativos. A primeira coisa a entender é que nenhuma situação é boa ou ruim. Ela é simplesmente. Então, pare de fazer juízos de valor. A segunda coisa a saber é que todas as situações são temporárias. Nada permanece estático. Vive a sua vida sem esperar, isso é liberdade. Se não quer algo, por que pensar nisso? Não pense mais nisso. Não pode desistir de nada, porque o que resiste persiste. Não desista, mas faz uma escolha diferente. O propósito da vida não é ir a algum lugar, mas perceber que já está lá e que sempre esteve lá. São os seus julgamentos que o afastam da alegria. Se deseja comprar o livro, o link está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir até o final.